através do mensageiro desta noite. O nosso pastor Eliseu, ele está em repouso, porque ele está um pouco gripado. E aí, irmãos, ele tem que seguir um conselho que ele mesmo dá à nossa igreja. Ele fala, olha, se você estiver resfriado, estiver gripado, né, fique em repouso. Então, porque a imunidade está baixa, então ele está seguindo o conselho, demonstrando assim um amor e cuidado também para com o seu rebanho, dando esse exemplo. Que Deus esteja orando pela vida dele. Também peço que os irmãos orem, deve estar nos assistindo também agora, né? Não está aqui conosco a Jéssica e o Rogerinho, também o Rogério, eles estão em quarentena e Deus também está cuidando da vida deles. A irmã Francisca Cabral também carece das nossas orações, estaremos orando. E neste momento o pastor convidou o que outrora era seminarista, mas agora é um teólogo, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que Deus possa colocar, você sempre, tá? Se colocar como instrumento na vida da igreja e na vida de todas aquelas pessoas que vão alcançar a graça de Jesus. Oremos. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque podemos sentir a Tua presença aqui no nosso meio. Continue falando, Senhor, aos nossos corações, através da vida, Senhor, do Teu servo Mateus Rocha. Agora teólogo, mas acima de tudo ele é Teu servo, Senhor, ele é Teu filho. Que ele possa estar sempre se colocando à disposição para ser usado como um instrumento, um porta-voz da Tua palavra. Abra os nossos ouvidos, os nossos corações e que hoje possa ser um dia de salvação, de santificação na Tua casa. Te peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Sal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? É engraçado, né? Quando a gente começa no seminário, a gente sente a pressão de ser seminarista e tudo mais, mas o pastor sempre fala, né? Não, hora de errar é agora, seminarista, tal. Errou, ninguém vai enterrar. Tá, tudo bem, é seminarista. Aí você se forma, você deixa de ser, agora você é teólogo. Ou peso, teólogo, caramba. Se falar alguma besteira, já vou ser responsabilizado no juízo, né? Você falar alguma coisa. Irmãos, sou muito grato por mais uma vez estar tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus ao coração da igreja. E para ser objetivo, eu gostaria que a igreja abrisse comigo a carta de 1 Coríntios, no capítulo 8, do versículo de 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 ao 3. Trago da casa do meu pai um abraço caloroso. Ele com certeza está nos acompanhando pela live, nos comentários. E também, como foi pela manhã, eu gostaria dos irmãos que têm nos acompanhado pela live, que coloquem seus pedidos de oração. Coloque ali no chat seu pedido de oração, que no final, tia Shirley, né, a gente pode estar aí com um momento de oração. Porque esses irmãos que estão em casa assistindo a live, eles também estão fazendo parte do nosso culto. E uma forma de conseguir trazer essa interação é trazendo os pedidos de oração dessas pessoas para que nós aqui, que podemos estar, vamos dizer assim, juntos, né, fisicamente falando, possamos assim, então, estar orando por eles. Então, você que está assistindo essa live, por favor, coloque ali seu pedido de oração. 1 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 ao 3, e diz assim a palavra de Deus: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Vivemos um momento na história do mundo que pode ser considerado um momento peculiar. Durante muitos séculos, durante milênios, a grande questão política dizia respeito à terra, a território. Estados, governantes, imperadores lutavam para a conquista da terra, para conquistar mais espaço, para conquistar nações, minérios, poder econômico. Mas hoje, quando olhamos o nosso cenário geopolítico, nos parece que há uma troca dessa relação de poder por uma nova relação, uma nova busca. E o que tem buscado esse novo mundo? Fica evidente quando olhamos os jornais, olhamos a televisão e as mídias sociais, que a nova disputa não é necessariamente por terras, mas pelo controle da verdade. Todos estão buscando ter o controle e o domínio da verdade.
seja por inquéritos de fake news, sejam por páginas que acusam umas às outras de mentira, seja por um certo tipo de jornalismo tendencioso, todos querem ter o controle do discurso, todos querem ter o controle da verdade. E no meio dessa grande confusão de todos falando e todos querendo ter a sua autoridade posta, o seu discurso como verdadeiro, temos também esse momento invadindo o coração da igreja. Um momento que, na verdade, já invade o coração da igreja há alguns séculos. Vejamos, por exemplo, o cristianismo, a cristandade. Temos o catolicismo romano, temos a igreja católica ortodoxa russa, temos a igreja reformada cristã, e dentro da igreja reformada temos as divisões denominacionais, a igreja batista, a presbiteriana, a Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, e todas essas ramificações hoje têm se acentuado em um certo discurso de eu estou certo e você está errado. Buscamos e trazemos para nós todas as verdades, toda a sabedoria, todo o conhecimento, e afastamos aqueles que pensam diferente. Afastamos aqueles que têm uma visão e uma interpretação da tradição ou do próprio texto bíblico e tornamos o nosso discurso único. Vivemos de forma a centralizar toda a verdade em nossa mão e controlar assim o discurso, e esse é o desejo, aparentemente, de praticamente todas as denominações que têm se propagado a falar algo nas mídias sociais, a falar algo nas mídias tradicionais, como na televisão. Então é um momento de disputa pela verdade, seja na política, seja no campo religioso cristão. Isso passa a ser uma verdade também quando nós olhamos o nosso núcleo familiar. Muitas das vezes, pelo querer estar certo, pelo controle da verdade, por querer se colocar acima do outro, nós criamos essas divisões dentro da nossa própria família. O homem contra a sua esposa, a esposa contra o seu marido, os filhos contra os seus pais no movimento de rebeldia, e não há ali mais a unidade, não há mais a união, mas há o debate, há um discurso retórico, há o desejo de estar sempre à frente e no controle da verdade, o que cria divisão e contenda. E é interessante porque isso não é algo novo ao mundo, isso não é algo inédito na história da humanidade. Isso nos é registrado na carta de Coríntios pelo apóstolo Paulo. A igreja de Corinto está vivendo este momento, um momento de divisão pelo discurso. Todos querem estar certos, todos querem deter a verdade, e por isso começa-se uma divisão na igreja. Tanto que, se lermos o primeiro capítulo da carta de 1 Coríntios, a primeira coisa que é tratada pelo apóstolo Paulo é exatamente isso. Os irmãos começam a se dividir e começam a dizer: eu sou seguidor de Paulo. Outros dizem: eu sou seguidor de Apolo. Outros vão dizer: eu sou seguidor de Cristo. E nessa divisão do discurso, a unidade da igreja começa a se desfazer. Todos começam a ter suas visões teológicas, todos começam a ter seu entendimento do sagrado, e não há mais unidade na igreja. Não há mais aquela liga que faz o mundo nos identificar como um. E é exatamente isso que Paulo começa a desenvolver nessa carta. E é interessante porque esses 3 versículos do capítulo 8, ao meu ver, resumem toda a resposta que Paulo dá a essa situação. Temos um momento da igreja, um momento de divisão. As pessoas acreditam que por meio simplesmente do conhecimento teológico, por meio do saber filosófico, poderão construir e chegar mais próximo da realidade de Cristo. O que Paulo vai nos dizer nesses 3 versículos é por que isso é impossível e qual caminho o cristão deve seguir para viver uma vida harmônica e viver uma vida segundo o Evangelho. E no início desse capítulo 8, ele começa nos dizendo que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O primeiro versículo do capítulo nos diz isso: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Irmão, quantas vezes não nos temos dado pela busca da verdade, pela busca da razão, pela busca de estar certo, tanto no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento do trabalho, ou no nosso relacionamento da igreja. A busca por estar correto, a busca por ter a razão, a busca por aquilo que está escrito, nos faz tão soberbos,
nos faz tão distantes da realidade do outro, nos faz tão donos da verdade, conhecedores do todo, que nos afasta daquilo que é próprio do Evangelho. A soberba nos afasta do caminho da verdade. O conhecimento, invariavelmente, quando é direcionado simplesmente pelo saber, pela lógica, a teologia em si, a verdade em si, a razão em si, não traz edificação, senão divisão. O que de fato traz a edificação, o crescimento, é o amor, e isso é posto pelo apóstolo Paulo. A igreja se dividia em grandes teólogos, uns seguindo Paulo, outros seguindo Apolo. A divisão começa a crescer no meio da igreja, e Paulo traz esse conhecimento enfático no versículo 1 do capítulo 8, de que o saber em si traz soberba, enquanto o amor traz a edificação. Isso é claro, mais uma vez citando, o que traz para nós, se não no âmbito da igreja, mas no âmbito do nosso lar. E este é o ponto central desta mensagem, uma mensagem colocada de certa forma como pastoral. Quantos lares hoje não têm sido destruídos porque não há amor? Há sempre a posição de autoridade, há sempre a posição do discurso, o desejo de estar certo, o desejo de ter o controle. E quando tudo isso acontece, gera-se a divisão, e por meio da divisão a destruição, e não é o que o Evangelho de Cristo prega. O segundo ponto, quando lemos o versículo 2, é: se alguém julga saber alguma coisa, não sabe. E é interessante porque o argumento de Paulo começa dizendo o seguinte: bem, o saber ensoberbece, ou seja, o saber se torna inimigo de Deus, porque Deus odeia o soberbo, Deus odeia o arrogante, e ao mesmo tempo o amor edifica. Mas ainda mais que isso, quando você, em sua posição, acredita saber algo, é porque você não sabe. Quando você acredita em entender alguma coisa, quando você acha que tem muita razão ou muita certeza de algo, é porque você não conheceu aquilo de fato, ou não conheceu aquilo como deveria conhecer. Isso traz a nós um sentido e uma sensação e um desejo de conhecimento, de certa forma, mas ao mesmo tempo um senso de humildade. É claro, Paulo está aqui falando a respeito do conhecimento do divino. O que ele está falando é que é impossível conhecer a Deus em sua plenitude. Não é possível, pelo conhecimento filosófico, lógico, conhecer a Deus, porque Deus é transcendente, Ele é infinito, Ele é imortal, Ele não é matéria, Ele está para além do tempo, Ele é eterno. Todas as coisas existem nele, e sem Ele nada existe, de forma que não conseguimos constatar Deus em nada, mas Ele está em tudo. Essa é a transcendência do divino, e por isso não podemos entender ou compreender Ele em sua plenitude, de forma que a palavra de Deus e a Bíblia é revelação suficiente, mas não é revelação completa do divino. E é esse ponto que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto. Não é por meio do conhecimento teológico que você vai conhecer a Deus, assim também como não é por meio do conhecimento racional que você vai compreender o outro da sua família. Não é pela razão, não é pela lógica que se governa um lar. Não é pela razão, não é pela lógica que se governa pessoas, que se administra situações. Não é matemática, não é quantitativo. Tudo isso está para além da razão, tudo isso está para além do conhecimento. Porque todo aquele que julga saber, não o sabe. E todo aquele que acredita conhecer se torna soberbo e inimigo de Deus. E é interessante porque o apóstolo Paulo continua no versículo 3, e ele coloca que se alguém ama a Deus, esse passa a ser conhecido por Ele. Se o primeiro ponto é entender que acreditar conhecer, ou o conhecimento traz em nós soberba, o conhecimento, essa ideia de que se sabe tudo, é claro, não é uma palavra contra a verdade ela é objetiva e ela existe, de fato temos conhecimento da verdade em parte, mas essa noção de que temos o controle e o conhecimento pleno da verdade é que não pode existir em nossos corações, que entendemos todas as realidades, porque isso nos torna soberbos e inimigos de Deus. Se o primeiro ponto é esse, que não podemos por meio do conhecimento nos tornar soberbos, o segundo ponto é que se alguém julga saber alguma coisa, não sabe. Mas ao mesmo tempo, quando vivemos em amor,
quando vivemos em uma relação amorosa, afetiva com o outro, porque amar a Deus, o texto coloca aqui, amar a Deus, aquele que ama a Deus se faz conhecido por Deus. Mas quando olhamos os evangelhos, principalmente na parte de Mateus, o que é colocado é que no dia final, Deus colocará todos em sua frente e dirá: quando tive fome, você não me alimentou. Quando tive sede, você não me deu de beber. Quando tive frio, você não cobriu. Você não me deu uma coberta para cobrir o meu frio. E naquele momento, todos os homens dirão: em que momento o Senhor nos sugeriu todas essas coisas? E o próprio Deus dirá: porque quando um enfermo, um faminto, um que tinha sede, que estava do teu lado, pediu uma dessas coisas e você não o deu, você estava negando a mim mesmo. O que é isso se não demonstrar nesse versículo que a forma de amar a Deus é pelo outro, é pelo próximo, é pelo que está ao lado, é pelo necessitado. Não podemos conhecer a Deus pelo discurso, não podemos conhecer todas as coisas pela lógica, não podemos descobrir todas as expansões das relações interpessoais simplesmente pela razão. Tudo isso se constrói no amor, na empatia, na relação de perdão, de compreensão. E a partir do momento que vivemos essa realidade, algo ainda mais maravilhoso, algo ainda mais magnífico acontece, que passamos a ser conhecidos por Deus. Não uma relação de conhecer a Deus, mas uma relação que faz a criatura se tornar conhecida pelo seu Criador, para que no último dia, no dia do juízo, não sejamos jogados de lado, porque Deus não nos conhece, mas o amor nos faz conhecidos por Deus, porque o amor ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, como o próprio Paulo diz. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 4 em diante. É a continuação do que Paulo está dizendo no capítulo 8. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o amor que deve estar em nossas relações, no núcleo familiar. Do homem para com sua esposa, da esposa para com seu marido, do filho para o seu pai, do pai para o filho. Porque se formos regrar a nossa vida simplesmente com a lógica, com a busca da verdade, com a autoridade impositiva, o que vai acontecer é que nos tornaremos soberbos em nossas posições. Deus nos verá de uma forma inimiga, e então perderemos aquilo que mais é precioso a nós. Tanto nossa salvação, quanto nossa família, nosso emprego, os nossos amigos e todas as demais coisas que nos cercam no núcleo familiar. Paulo ainda diz no capítulo 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, ou seja, que eu conheça toda a divindade, ainda que tudo isso me tenha, e que eu tenha toda a ciência da verdade, ainda que eu tenha tamanha fé, que mova montanhas, que cure enfermos, que cure leprosos, se eu não tiver o amor, nada disso me tem serventia. Entende quão profundo é isso na mensagem do Evangelho? Ainda que eu tenha poder de fazer todas essas coisas, e de conhecer Deus em sua plenitude, e conhecer toda a ciência dos homens, a química, a física, a astrologia, a astronomia, todas essas coisas que cercam nossa realidade, e ter o conhecimento do coração de cada homem, se em mim não existir um amor que é benigno, que é temperante, que tem compaixão, que entende, que compreende, se não tiver um amor, nada disso me tem serventia. Irmãos, essa é a essência do Evangelho, e é toda a essência da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. É isso que Jesus pregou em seu Evangelho, é isso em que as cartas de Paulo e dos apóstolos desenvolvem todo o Novo Testamento. É a sombra que o Antigo Testamento revela a nós. Todas essas coisas nos apontam para um único sentido, que é o sentido do amor e da compaixão. Não deixe, irmãos, que nesse momento de caos, nesse momento em que todos levantam bandeiras de controle e de domínio da verdade, nesse momento de cisão política, de divisão ideológica, de divisão doutrinária, de divisão familiar,
Não permita que a soberba tome conta do teu coração, a ponto de te fazer acreditar que tem o conhecimento de todas as coisas, que tem o conhecimento de todas as verdades. Não há coisa mais ínfima, não há coisa mais triste, não há coisa mais angustiante do que ver uma igreja, o corpo de Cristo, dividido por aspectos políticos, irmãos. Divididas porque no coração dos homens cresce a soberba, de acreditar que uns sabem mais do que outros, que uns são ignorantes e outros são muito inteligentes, porque é o que o capítulo 8 está dizendo. Vamos voltar um pouco no texto. A situação que está sendo narrada pelo apóstolo Paulo é uma situação teológica. Parte da igreja entendia que comer a comida ou a carne oferecida aos ídolos não tinha problema, e parte da igreja acreditava que tinha. Paulo vai dizer que de fato não há problema. Jesus Cristo limpou todas as coisas. Por meio da oração, podemos limpar tudo aquilo que é entregado aos ídolos. Inclusive, os ídolos não existem. Eles são coisas materiais criadas. A única coisa que existe de fato é o nosso Deus, Ele é o único Deus vivo. Então, aquele grupo que de fato comia carne sem peso na consciência estava correto. Mas o problema disso era a posição que esses que estavam corretos se colocavam em detrimento dos outros que não tinham esse conhecimento. E é isso que mais vemos acontecer dentro do núcleo da igreja, dentro do núcleo familiar, dentro do núcleo do trabalho. Um cristão não pode viver em soberba, um cristão não pode viver em arrogância, o cristão não pode viver julgando saber as coisas, mas ele deve viver em amor. Não permita que o momento tome conta do teu coração e te torne soberbo, mas permita que o amor de Jesus Cristo, que nos atinge por meio do Espírito Santo, cresça em seu coração, para que num momento e numa adversidade, numa situação que implode o seu coração aquela soberba, aquele desejo de se colocar numa posição de autoridade opressora sobre o outro, você venha entender que esse é o momento de exercer a misericórdia, que esse é o momento de exercer o perdão, que esse é o momento de exercer a compaixão, para que Jesus Cristo seja testificado em sua vida. Senhor Deus, muito obrigado por mais um momento que temos aqui em família, como igreja, Deus, que podemos ouvir da Tua palavra, da Tua santa revelação. Nos faz, Deus, mais próximos de Ti, a ponto de não permitir que o nosso coração fique assoberbado pelo possível conhecimento que temos da realidade, mas nos torna, Deus, homens verdadeiros, homens como o Teu Filho Jesus Cristo foi, homens que amam acima de todas as coisas, homens que não estão ligados à ideia religiosa do que é puro, do que é impuro, que não estão ligados à ideia da tradição, do que é certo e do que é errado, comer pão de mão suja ou não, sentar-se com pecadores ou não sentar-se com pecadores, mas nos faz aqueles homens que têm a sensibilidade de, quando vê um homem caído no chão, transmitir a palavra e a bênção de Jesus Cristo, transmitir a cura, transmitir o pão, transmitir a água, a coberta, Deus, para que no último dia, Deus, não sejamos julgados como aqueles que muitos sabiam, muitos conheciam, muito conhecia a respeito de teologia, muito conhecia a respeito da denominação, muito conhecia a respeito das revistas de EBD, mas que o amor não cresceu e não germinou no coração. Nos faz mais humildes, Pai, para entender que quando amamos, somos conhecidos por Ti. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém. Um momento de oração, o pessoal trouxe? A senhora ora. Mais uma vez nós agradecemos porque a palavra de Deus foi pregada e